Lhe convido a abrir sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Nós vimos nessa série de mensagens sobre famílias na presença de Deus. Nós vimos famílias na presença de Deus, confiam no Senhor. Nossa segunda mensagem, famílias na presença de Deus são bênção às outras nações. E famílias na presença de Deus prevalecem a toda e qualquer prova, independência exclusiva do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor para nós nesta noite, Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a faca e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por esta noite. Podemos mais uma vez nos reunir em torno do Teu nome, em torno da Tua palavra, e podemos aqui agora, ó Deus, refletir em Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, sirva de admoestação, de exortação, de correção, de produção de vida em nossos corações, de produção de esperança em nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, da Tua direção. E por isso suplicamos que o Senhor nos traga a Tua direção, à luz da Tua palavra, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Famílias na presença de Deus, dependentes totalmente do Senhor. Esse texto traz para mim algumas coisas impressionantes. Primeiro, Deus coloca um servo dele à prova. Eu acho isso bem intrigante, porque a gente vive hoje completamente dentro de uma teologia de positivismo, que nós não admitimos
problemas e dificuldades na vida e nas famílias. Nós somos realmente, a cada vez mais, assolados por uma ideia de família perfeita, de uma família onde não tem problemas. Por isso, então, escondemos nossos problemas dos nossos familiares, escondemos nossos problemas dos nossos filhos, escondemos os nossos problemas da sua comunidade de fé, escondemos os nossos problemas dos outros, porque achamos então que se nós falarmos que temos algum tipo de problemas, nós temos um problema ainda maior, que é um problema de falta de fé. O texto aqui não diz isso, o texto aqui diz que Deus escolheu Abraão para prová-lo. Um outro problema que a gente enfrenta outro dia, além desse problema dessa teologia positiva, além dessa ideia de uma família perfeita, uma família sem problemas, nós queremos viver isso. Essa é a sede que a gente tem. Então a gente trabalha, a gente luta, a gente corre atrás para ter uma família sem problemas. E a gente acha que vai conseguir viver uma vida sem problemas. A gente acha então que os nossos filhos serão os melhores, serão os mais vencedores. A gente acha que a nossa vida financeira vai crescer cada vez mais, que a gente não vai ter problemas de saúde. A gente então, problemas emocionais, então a gente ignora. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais neurótica para querer dar certo e neurótica para ser certa. Isso é terrível. A gente vive uma sociedade que a gente está cada vez mais, e dentro da igreja essas coisas estão acontecendo. É assustador. Aquele pensador Augusto Cury, ele fala que a gente vive uma pandemia de pensamento acelerado. A gente vive uma pandemia onde a gente deita nas nossas camas e a gente leva um monte de problema. Agora mesmo, você deve estar sentado aqui, já deve estar pensando numa série de situações que você quer resolver na sua vida, mas você ainda não caiu a ficha, que esse é um momento de que você não tem que resolver seus problemas. Esse momento é o momento de você estar em introspecção com o Senhor. Esse é o momento de você estar na presença de Deus e confiar em Deus. Esse é o princípio de fé. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto é que Abraão é provado. E não foi só Abraão que foi provado. Davi foi provado, Moisés foi provado, Davi foi provado, Jonas foi provado, Daniel foi provado, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram provados, Jonas foi provado, todos os discípulos foram provados, o apóstolo Paulo foi provado, o nosso Senhor Jesus Cristo foi provado em sua vida. Você acha que você vai passar incólume nesta vida, sem nenhum problema e sem nenhuma prova? Você acha que você vai conseguir viver sem enfrentar alguma luta na sua vida? Uma luta emocional, uma luta financeira, uma luta de saúde? Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos diz que Deus rejeita os orgulhosos, aonde nós estamos baseados nessa família na presença de Deus. Deus rejeita os orgulhosos. O melhor lugar para estarmos é aos pés do Senhor Jesus, debaixo da cruz deles, ajoelhado ali com a nossa boca ao pó. Abraão teve que aprender isso. Ele teve que aprender a depender de Deus. Ele teve que aprender a sair da parentela e confiar em Deus, confiar na provisão do Senhor. Abraão, ele teve que ser tratado no caráter dele, quando ele e a sua esposa e a sua família passaram pelo Egito, depois passaram perto do rei Abimeleque, ele teve que ser tratado por Deus para passar por essa prova. Ele teve que aguardar quase 15 anos para a chegada de Isaque. Ele teve que ser trabalhado na vida dele para poder ser vitorioso na maior prova da vida dele. Eu quero te dizer isso, querido irmão e querida irmã, nesta noite. Nós temos provas na nossa vida. E existem provas que vão ser cada vez maiores na nossa vida. Provas que nós vamos enfrentar cada vez maiores.
É assim quando nós começamos o nosso estudo. Você se lembra disso? Sua primeira provinha que você fez lá no jardim, 1 mais 1, e você tinha que responder se 1 mais 1 era o quê? Era 2. Você tinha que juntar as palavrinhas. Você se lembra de você juntando as palavrinhas? Você se lembra que aquelas provas que você fez logo no início? Agora você se lembra, hoje eu estava conversando com a Gabriela e perguntando para ela, e aí, como é que você está na eletricidade? Aí eu descobri que agora não tem mais essa matéria, pastor Wesley. Graças a Deus, os meninos estão livres desse negócio de eletricidade. Agora eles estudam coisas piores. Eu sento para assistir, para tentar responder algumas coisas das minhas filhas, eu falo assim: essa escola eu não fiz. Eu não fiz, não adianta, não dou conta. Procura aí no Google, aí, algum professor aí na internet que vai ajudar vocês. E assim nós vamos avançando em nossas vidas. Nós vamos sendo provados. Nós vamos atravessando por provas em nossas vidas. Abraão então passa na prova para que Abraão não idolatre a bênção de Deus. A primeira lição do texto é que vamos ter provas. A segunda lição do texto dessa noite, que eu e você precisamos aprender: não idolatrar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Deus pede a Abraão o seu filho que ele teve na idade da velhice. Vocês se lembram quando o anjo apareceu para Abraão? Ele recebeu a visita de 2 anjos na sua tenda, e eles falaram: sua esposa vai dar à luz. Vocês se lembram que Abraão riu dos anjos? Que é isso? Minha esposa já é velha, eu também sou velho. Percebam, foi mais uma prova da fé, uma prova da confiança, uma prova de que você adora um Deus que é poderoso, um Deus das impossibilidades, um Deus que faz maravilhas, sem que você possa imaginar o tamanho da maravilha que Ele quer fazer. E quando ele foi falar a Sara, então Sara ainda caçou ainda mais de Abraão e falou assim: você ficou doido. O que você está pensando, Abraão? Olha a minha idade, olha a sua idade. Abraão, há quantos anos que eu não sei nem mais quais são as minhas regras, que eu não tenho regras. E Sara então também duvidou. O anjo teve que aparecer novamente, teve que afirmar a promessa, e Abraão teve que confiar na promessa. Sara ainda não acreditou, ela duvidou e tentou dar aquele jeito humano que muitas vezes nós também tentamos dar em nossas vidas. Nós oramos e pedimos para Deus uma bênção, um resultado, algo que nós queremos de uma intervenção de Deus, mas a gente tenta dar os nossos jeitinhos. Então Sara fala assim: Abraão, deita com Agar e tem um filho com ela, e vai ser filho seu. E vai ser filho da nossa geração. Talvez é isso que aqueles homens falaram para nós. Percebe que a gente sempre está tentando dar um jeitinho nas coisas que Deus deseja fazer para nós. Aprenda, querido irmão, existem provas nessa vida. Provas que nós vamos atravessando em nossas vidas. E no meio das nossas provas, nós precisamos aprender a fazer com que a nossa fé cresça no Senhor a cada dia mais. Então, aqui o que acontece? Abraão comete essa situação, e ele vai ter Ismael. E aí, quando nasce Ismael, Sara descobre que está grávida. Sara, então, num rompante de ciúmes, manda Abraão mandar embora Agar e Ismael. E é interessante isso, queridos irmãos, porque quando nós não vivemos na presença de Deus, nós podemos cometer erros muito grandes e difíceis para as nossas vidas e para as nossas famílias. Aprenda essa lição nessa noite com Abraão. Quando nós não vivemos na presença de Deus, podemos incorrer erros que vão resultar tragédias para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, infelizmente. Infelizmente. E isso ocorreu na história de Abraão. Abraão não teve firmeza, Abraão não confiou, Abraão fez o que a sua esposa queria, a sua esposa então
e ele colocou para fora Agar e Ismael. Mas o que ocorre aqui? Nasce o seu filho cresce. 12 anos depois dessa tragédia familiar, Abraão agora, Deus fala para Abraão: Abraão, agora eu quero teu filho. Aprenda uma coisa, querido, Deus quer te abençoar e abençoar muito, amém? Quantos aqui creem nessa palavra? Deus quer te abençoar e abençoar muito. Agora o problema é se você está preparado para receber as bênçãos de Deus. É se você não vai transformar a bênção de Deus em idolatria. É se você vai, depois da bênção, continuar firme e fiel ao Senhor. O problema é se você não vai ficar dando voz àquelas vozes que não são a voz de Deus para você. Esse é o maior entrave na vida do cristão. Quando o cristão não confia nas bênçãos que Deus tem para a sua vida e começa a procurar então bênçãos em outros lugares, de outras formas, de outras possibilidades. Agora Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero Isaque. Você estaria pronto para uma prova dessa? Você estaria pronto para uma prova dessa? Quero contar um pouco da história do meu irmão, Marcos. Meu irmão Marcos, casado com a Eunice, tiveram 2 lindos filhos, Lucas e o Tiago. O Lucas e o Tiago era aquela criança que era a alegria da casa, sabe? O Lucas sempre mais introspectivo, aquele menino nerd, inteligente, sempre primeiro na sala de aula, passou em primeiro lugar para a OAB, tudo que ele faz, ele foi assim. O Tiago não. O Tiago, ele chegava, não tinha gente estranha para ele. O Tiago gostava muito de trabalhar, era músico, cheio de Deus, menino cheio de Deus, Tiago. Tiago saiu para trabalhar. Morava em Curitiba. Indo para o trabalho dele, na porta do trabalho dele, ele foi para atravessar a rua, um carro veio e bateu com um retrovisor no abdômen do Tiago. O Tiago caiu morto, com seus 18 anos de idade. Nós fomos daqui para Curitiba para prestar nossa solidariedade e amparo à família. Eu acho que perder um filho é algo muito difícil para se viver. Atravessar o luto é uma experiência muito difícil de se viver. Mas enterrar um filho jovem, cheio de vida, cheio de alegria. O acidente dele foi na segunda-feira, e no domingo ele estava na igreja tocando, louvando ao Senhor, e ele disse para a tia dele, que era pastora da igreja, ao sair, ele falou assim: tia, eu nunca estive tão feliz na minha vida, eu senti Deus aqui hoje, nesse culto. Deus o levou. Deus o levou. Quando nós chegamos lá, eu encontrei meu irmão, eu dei um abraço nele, perguntei para ele: e aí? Ele falou assim: foi na frente, né, Carlos? Eu falei: é. O Senhor recolhe aqueles que Ele ama. A minha cunhada, completamente desolada, e ela olhou para mim e falou assim: Carlos, o Senhor deu, o Senhor tomou, mas como é difícil aceitar que o Senhor o levou.
E quando eu olho para esse texto, eu penso nesse episódio trágico da nossa família, trágico na nossa experiência humana, terrestre, em nossa existência. E eu olho Abraão nessa prova, e Abraão não idolatra a bênção que Deus havia dado a ele. Onde que tem andado seu coração, querido irmão e querida irmã? Aonde tem andado o teu coração, a tua vida? Como é que estão as tuas prioridades, querido irmão e querida irmã? Tudo nessa vida é passageiro, é fugaz. Tudo aqui nessa face da terra, um dia cairá, um dia se desmanchará, um dia deixará de existir. Mas o que não vai deixar de existir é o Senhor, o nosso Deus, amém? Ele não deixará de existir, e a promessa dele é verdadeira, é fiel, é maravilhosa, é a promessa que vale a pena ser vivida, é a promessa que nós precisamos viver em nossas vidas, andar na presença do Senhor, porque no meio da prova, quem vai te sustentar é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que será Jeová Jireh na tua vida. Não é outra coisa, não é a certeza da bênção que você recebeu dias atrás, não é Deus, o único que nós podemos adorar, o Deus Todo-Poderoso. Se eu estivesse nessa prova, eu estaria subindo esse morro, e eu estaria chorando, eu estaria pranteando. Com certeza, Isaac olharia para mim e perguntaria: pai, por que você está chorando? Eu falaria: meu filho, a prova é difícil demais. A prova é muito difícil, filho. Provavelmente ele olharia para mim e diria assim: mas Deus está conosco, meu pai. Porque é assim que eu quero ensinar as minhas filhas. É assim que eu estou lutando para ensinar as minhas filhas. É assim que eu estou lutando para ensinar essa igreja. A prova pode ser a mais difícil, mas o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor, amém, igreja? As dificuldades podem ser grandes, podem ser terríveis, podem ser cruéis, mas o Senhor sempre estará conosco, não importa a prova. Jonas estava dentro daquele peixe sozinho, mas o Senhor estava com ele, e ele pôde confiar em Deus, pôde confiar no Deus de Israel. Daniel entrou sozinho naquela cova dos leões, mas Deus estava com ele, e ele pôde confiar no Deus de Israel. O Senhor Jesus chamou seus 3 discípulos, e eles dormiram ali no Getsemane, mas ele continuou ali, e eles chorando e gotejando gotas de sangue, mas o Senhor estava ali com ele. Não idolatre bênçãos, não idolatre as tuas experiências com o Senhor, aprenda a viver na presença do Senhor. Aqueles que vivem na presença do Senhor confiam nele. Aqueles que vivem na presença do Senhor andam com ele. Aqueles que confiam no Senhor, eles podem correr, eles podem atravessar o vale, eles podem até não estar se sustentando, suas pernas podem estar cambaleantes, a sua vida pode estar na maior solidão, no maior abandono, mas eles são sustentados pela onipotente mão do Senhor. Eu não sei qual é a sua prova, querido irmão. Eu não sei qual é a luta que você está atravessando na sua vida, mas eu espero que nesta noite, ao você olhar para a vida de Abraão, você aprenda: as provas vão fazer parte da sua vida, da sua história. O Senhor estará contigo no meio da prova, e o Senhor, o nosso Deus, trará a solução para as tuas provas.
Tem uma música da Gabriela Rocha que eu me lembrei, que ela fala assim: mesmo sem entender, mesmo sem entender. Muitas vezes nós vivemos assim, mesmo sem entender. No meio dessa pandemia, eu acordei muitos dias assim, mesmo sem entender. No meio das lutas da vida, eu já fiquei muitas vezes assim, mesmo sem entender. Eu acredito que Abraão, mesmo sem entender direito como ia ser o desfecho dessa história, ele aprendeu a confiar no Jeová Jirê, o Deus que tudo proverá. Que nessa noite você confie nele. Que nessa semana você confie em Deus que tudo provê, no Deus que nos sustenta, nos dias mais difíceis, nos dias mais angustiantes. Ele sempre nos sustentará, Ele sempre nos trará a solução. Qual vai ser a solução, pastor? Confia nele, confia nele, confia no Senhor e ande com ele. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Se hoje você precisa da renovação da sua fé, se hoje você necessita do fortalecimento da tua fé, peça a Deus, Ele te fortalecerá, Ele estará contigo, e Ele será com você, por onde quer que você for, porque Ele será o teu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, estamos aqui diante do Senhor, e reconhecemos, ó Deus, que as nossas lutas, às vezes são muito grandes, Senhor, que as nossas provas, às vezes, são muito difíceis, e por isso, Pai Celeste, escolhemos estar aqui hoje reunidos na Tua presença, porque nós confiamos que é aqui, Senhor, é por meio do Senhor, que receberemos graça, força, para vencer as lutas, as provas da vida, Senhor. É aqui, ó Deus, no meio da comunhão do Teu povo, no meio da adoração, é no meio da reflexão da Tua palavra, é que nós encontramos, ó Deus, a capacidade para viver os nossos dias, Senhor, em Tua presença. Por isso, Pai de amor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Fortalece, ó Deus, aquela alma, aquele coração que necessita hoje de uma porção dobrada da fé, Senhor, para continuar confiando que o Senhor é o nosso Jeová Jirê, o Deus que tudo provê e que tudo proverá. Que o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da lucidez, o Senhor é o dono de toda a paz, que excede todo entendimento. O Senhor é rico em amor, o Senhor é rico em misericórdia, e que com o Teu bálsamo, o Senhor derrame em cada vida aqui nesta noite, Senhor. E, ó Deus, derrame na vida daqueles que vão ouvir essa palavra, e recebam, ó Deus, dessa porção da renovação do Senhor, que nos sustenta a caminhar dia após dia na Tua presença, Senhor. Que nos capacita, ó Deus, a confiar, que mesmo quando entrarmos, ó Deus, ali, numa prisão cheia de leões, o Senhor estará conosco, Senhor. Que mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor será conosco. Que mesmo, ó Deus, se estivermos enfrentando, ó Deus, dias difíceis e lutas difíceis, o Senhor continuará conosco.
Nós estamos aqui para te adorar e te exaltar. Nós estamos aqui para declarar, ó Deus, que Tu és grande. E o Senhor, sendo grande, maravilhoso, o Senhor nos capacita a viver dia após dia na Tua presença. Por isso recebe, ó Deus, e sustenta as nossas vidas, sustenta a nossa fé nessa noite, nessa hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.